Tá começando mais um episódio do SMT Cast e hoje é especial demais porque a gente tem aqui um amigo junto com a gente, né? Um grande parceiro. Conhece, assim, uma profundezas, às vezes, das nossas estratégias, inclusive, né? Eu já vou começar com as apresentações. Isso aí. Pode ser? Bora lá. Bom, ele é um especialista em performance e growth, tá? Ele é apaixonado pela área, ele é CEO da Empatia Marketing de Performance e nosso parceiro há mais de 4 anos. Responsável pelo tráfego pago tanto da SMT quanto de muitos dos nossos clientes. E ele também é amante da natureza, adora viajar, fazer uma boa trilha, então é dos meus. Crossfiteiro de verdade, tá? Aqueles que acordam cedo, madruga pra treinar. A gente acorda de manhã, vai olhar um dos primeiros Ele stories já dele. tá lá suando. Aham. É apaixonado pela Caroline. E pra quem gosta de sertanejo, ele tem um vídeo, tá? Olha, ele é metido, do Wesley Safadão. Seja bem-vindo, Regis! Olá. Aê! Ai, muito Prazer estar aí obrigada. com vocês. Ai, Uma que honra. bom. A gente tá muito Obrigada. feliz. Já disso se aqui. conhece, né, há muito tempo, né? Mas Sim. os últimos anos aí só por Só mensagem. é WhatsApp. online, a pandemia fez a Online. gente ter esse... Tu é um cara do online, né? A gente sabe, mas aqui a gente tá aqui, ó, só no ao vivo. Esse contato é super importante. Sem dúvida. É verdade. A gente tá muito feliz de tu ter topado, então, tá com a gente aqui nessa. E a gente tem sabe várias que... perguntinhas pra ti. Isso, o Regis é um cara cheio de conteúdo, eu tenho certeza que quem tá assistindo vai adorar esse episódio. Muitas das perguntas aqui a gente até sabe um pouquinho da resposta, mas a gente tá louco pra compartilhar. E as que a gente não sabe, a gente tá curiosa pra saber. Então vamos lá. O Regis, então, como a gente bem apresentou, né? Ele é parceiro, nosso parceiro em performance. A gente gosta muito, assim, de extrair de ti, tu sabe, né? A gente teve uma época que a gente tentava fazer por conta, né? O tráfego pago é muito complexo, né? E não é à toa, então, que tu te tornou profissional nisso, né? Especialista, né? Especialista. Mas assim, a gente vai falar um pouquinho disso, mas a gente quer saber fora do trabalho. Quem é o Regis fora do trabalho? Conta pra gente. Claro. Então, eu sou uma pessoa apaixonada por esportes, né? Sempre digo, eu sou da performance, né? Porque eu sou competitivo, adoro sempre estar fazendo alguma atividade, né? Então, já passei por todo tipo de esporte, agora eu tô mais focado no crossfit, digamos assim. Não que eu seja um crossfiteiro, né? Mas gosto A gente de acha fazer, que tu é. né? É, vocês acham que bom. Então, eu engano bem. Isso aí. Legal. Engano super bem. Então, recentemente comecei a jogar tênis também, então eu gosto de navegar aí pelos esportes. E tem um esporte em especial? Qual foi o esporte que abriu essa paixão, assim? Uhum. Bom, sempre, né, futebol, né, desde garoto jogando futebol, mas o que, né, abriu, né, muitos caminhos e fez eu me apaixonar cada vez mais pelo esporte foi o atletismo, né, que mais de 12 anos que eu competi como atleta profissional, né, cheguei a competir em campeonatos estaduais, brasileiro, legal. né, sul-americano, então a corrida, assim, foi o diferencial, assim, que abriu várias portas, né, e eu sempre digo, né, falo muito de esporte, eu assisto tudo que é tipo de esportes, mas também para aprender, né, tanto estratégias, né, como... né, tudo que acontece, né, a gente tem aprendizado, né, então para mim esporte é referência, assim. Justamente isso, assim, que a gente ia perguntar, a gente sabe que o esporte, o que a gente admira, assim, ele proporciona, assim, uma disciplina e tudo mais, então, assim, Exato. como que tu acha que essa tua paixão, esse teu envolvimento com esse universo do esporte e da competição contribuiu para a tua questão profissional? Sim, com certeza. Bom, que nem eu falei, né, estratégias, né, a gente vê, por exemplo, futebol, né, que eu uso bastante como até em algumas palestras que eu faço, né, como referência, né, a gente vê estratégias, né, a gente vê times que talvez não teriam nenhuma chance de ser campeões sendo campeões porque usaram uma boa estratégia, né, e isso eu uso muito na agência, né, a agência hoje é uma agência pequena, né, ela vem crescendo, mas Empatia, hoje né? é a Empatia Marketing, isso. Mas se a gente for ver em relação, né, a gente... Explicando um pouquinho rapidinho, né? A Empatia, ela é parceira de outras agências, né? Então, a gente atua especificamente em performance, né? Em gestão de links patrocinados. Então, hoje a gente tem parcerias com agências do Brasil todo. Né? E essa vivência fez com que a gente visse que a gente, né, mesmo estando aí no interior do Rio Grande do Sul, né? Sendo uma agência menor, a gente... em qualidade, né, modéstia à parte falando, a gente está muito próximo ou até melhor do que várias agências grandes, né? E, então, a gente consegue, digamos assim, jogar um jogo de igual para igual, mesmo sendo pequeno, né? Então, hoje a gente tá graças a Deus, bem à frente também, né, dessa parte aí de comunicação, né, de marketing digital.
Sim, não, é legal fazer essa, né, equalizar isso, porque a gente também começou já a te perguntar sobre os esportes e tudo mais, mas falar, né, também de como é que vocês estabelecem essas, né, essas estratégias. Mas assim, voltando um pouquinho também, a gente sabe da tua história, né, de umas stalkeadas que a gente deu, que tu tem uma passagem também pela área comercial. Né? Como é que foi isso? Foi o teu início de carreira, assim, como é que foi? Como é que tu iniciou no mercado de trabalho? Então, só voltando um pouquinho antes Vamos voltar. Já que nós estávamos falando de esporte, né? Já fazendo esse vínculo, né? Então, o esporte, como eu falei, o esporte abriu muitas oportunidades para mim, né? Então, eu nasci no interior, né? De São Carlos, Santa Catarina. Então, é uma região bem pequena, né? Na época tinha em torno de 250 habitantes, né? Então, vive do agro, né? Então, meus pais eram agricultores, né? Eu, até os 8 anos, participei um pouco, né? Desse trabalho na roça, né? Dobrar milho, jogar ureia, então, tirar leite das vacas. Então, foi ali que eu me criei, né? Então, isso até hoje é uma referência para mim, porque ali tu aprende muitas coisas, né? Verdade. Mas se a gente for ver hoje, na posição que eu estou, né? Minha esposa fala isso muito para mim, né? Olha o Regis, aonde ele nasceu, ele poderia ser um nada, né? E aos poucos foi construindo, e hoje já, né, querendo ou não, já é referência a algumas coisas, Ela né? tem toda a razão. Então, que legal. É legal de ver essa história, né? Mas comecei, né, então... tudo foram oportunidades que eu fui pegando e arriscando, digamos assim, né? Todas as jornadas que eu passei. Então, comecei, né, entregando panfleto, né, nessa parte. Depois fui para a área de mecânica, né? Claro, isso comecei panfletos ali com 12 anos, né? Isso já aqui no Rio Grande do Sul. Depois surgiu uma oportunidade lá perto de casa de uma mecânica, né? Então, eu tenho um irmão gêmeo, né? Até engraçada essa história. Tenho um irmão gêmeo, então ali naquela época a gente já começou no atletismo, né? Então, foi feito o teste na escola, a gente passou no teste e foi convocado para a equipe de atletismo da cidade de Votina. E ali que começou, né, esse movimento com o atletismo. E aí a gente começou a trabalhar, só que a gente amava muito atletismo, né? Gostava muito de competir, de correr. Bom, agora quem vai trabalhar, né? Vai ser tu, vai ser eu? Não, vamos fazer o seguinte, como a gente é gêmeo, era igual, idênticos, cada um trabalhava um dia. Então eu ia na terça, meu irmão ia na quarta, na quinta e na sexta. Então o turno que um trabalhava, o outro treinava. Era bem engraçado. E aí, ali tá, daí eu não gostei muito, né? Então, mas vocês aí conseguiram, assim, tipo assim, o dono da... Não, depois o dono, sim, ele sabia, mas os clientes e tudo mais não sabia, né? Não tinha porque não conseguiu diferenciar. Até explicar tudo, né? Sim. Não, deixa quieto. E já pensou se não, um é melhor numa coisa e outro aí que começou né, claro, obviamente, são gêmeos, mas são diferentes. Mas são pessoas diferentes, né? Tanto que, né, só resumindo, hoje meu irmão é mecânico, né? Então, que legal! Meu irmão seguiu naquele caminho ali, né? Gostou, né? Eu não sabia mexer, não gostava, sujar as mãos. Sim, imagina, nossa, eu não sei, eu tô com alguma coisa, assim, eu esqueci um pouco das coisas que eu sei fazer. E aí, né, nesse meio tempo surgiu uma oportunidade de trabalhar num escritório de representação comercial, né, que é um escritório que representava a West Coast Craft Canela nas vendas, né, atendia todas as lojas no Rio Grande do Sul, né. Então, surgiu essa oportunidade, né, tanto para mim como pro meu irmão, e a gente ficou, tá, o que tu quer? Meu irmão, não, eu quero seguir na mecânica, né? Eu falei, não, então eu vou... E aí, ali já começou, né? A pessoa, porque daí mexe em computador, tu e tal, tu sabe mexer? Não, sei, nunca tinha nem sabia o que era um computador. Nunca tinha nem ligado, né? Primeiro dia, a pessoa, não, pode ir ligando no computador, deu... Onde que liga? Mas aí eu, né, sempre aprendi rápido, fácil, eu fui pegando, então comecei como estagiário, né, de CIE, e fiquei 9 anos, né, trabalhando, comecei, né, como estagiário, fui evoluindo, até eu me tornei o gestor da área, né, e aí ali que eu trabalhava diretamente com vendas, né, desde a análise de dados, trazer insumos, insights para os representantes, levarem para os lojistas, né, e aprendi muito, né, com questão de estratégia, né, estratégias de vendas, então tive um diretor ali que para mim é referência hoje, né, tudo que eu faço, porque ele me ensinou tudo, né, tudo em relação a vendas eu aprendi com ele, né, e aí eu fui evoluindo, né, tanto que eu cheguei na parte até de eu mesmo ir, né, fazer as vendas, ir nas lojas, né, atender os clientes. Eu atendia clientes grandes do grupo, né, ele já me deixava essa liberdade de atender, por exemplo, Paquetá, Renner, né, as grandes lojas aqui do Rio Grande do Sul, as redes, né, então aprendi bastante nessa área e
Nesse meio tempo, eu ainda estava fazendo atletismo, né? Ganhei uma bolsa para começar a estudar, né? Não Uma tinha bolsa numa universidade? Não, na verdade era uma escola de técnica, né? Então eu recebi uma bolsa para começar a estudar, porque eu não tinha condições, né? Na época a gente era bem humilde, bem pobre, não tinha condições de fazer uma faculdade, né? Isso em São Carlos ainda? Não, isso já em Ivoti. Ah, tá. A gente veio para Ivoti para tentar uma vida nova, porque lá era bem complicado, né? E aí surgiu essa oportunidade, né? Não importa o que eu vou fazer alguma coisa. Aí surgiu essa bolsa de fazer comunicação visual, né? E aí que começou meu trabalho, a área de comunicação visual. Então na época era só Corel, né? Então comecei a fazer criação no Corel. Aí eu comecei a gostar bastante dessa área, né? E aí... nesse meio tempo, né, lá nessa representada que eu trabalhava, né, da West Coast Canela, então me tornei diretor, as outras pessoas foram saindo e eu contratei um amigo meu, né, chamado Michael, contratei ele para trabalhar comigo ali na representada, né. E aí ele sempre foi da parte de tecnologia também, e aí ele começou a estudar a parte de desenvolvimento de criação de sites, e-commerce e tudo mais. E aí a gente né, começando, que tal a gente começar a fazer alguma coisa por fora, um freelance, né, começar a fazer algumas coisas, e aí começou. Nossa primeira agência ali era MR2, porque era Michael e Regis. E aí que a gente começou a fazer alguma coisa por fora, e foi bem rápido, assim, questão de 5, 6 meses a gente começou a ter clientes, né, fazia desenvolvimento de panfleto, fazia vários anúncios de jornal, desenvolvimento de site, na época em Flash ainda. Sim, eu ia dizer, porque ainda era um mercado, né, não se conhecia muito, não se sabia, a parte digital era muito inexplorada ainda, né? Sim. E aí, né, esses 9 anos que trabalhando... Que ano foi isso, mais ou menos? Agora tu vai eu vou te quebrar. Vai me quebrar, mas eu acho que foi em torno de 2010, olha só. que a gente começou esse movimento, né? Eu acho que até a agência a gente iniciou em 2010. Se eu não me engano, tá? Sim, a gente às vezes perde noção, né? Então, esses 8 anos e meio, assim, foram, pra mim, né, bem longos, né? E aí, a questão dessa mudança foi muito rápida, né? Então, em questão de poucos meses, a gente abriu, né, uma agência aí com outro parceiro também, que também trabalhava, ele era mais Qual era o nome da agência? Ottawa. Eu lembro da Ottawa. Da Ottawa. Na verdade, a Ottawa, o mundo é tão pequeno, porque eu trabalhei no marketing da Palage é Ottawa, e aí eu lembro, assim, da marca, mandando e-mails para nós falando sobre o site, coisa e tal. E eu, assim, depois que a gente se conectou com o Regis, eu falava muito com o Dieter, na época, mas eu lembro de ter alguns e-mails com o Regis. Tu vê como eu era esse mundo é pequeno. Tinha 19. Sim, imagina. E aí foi bem curioso também, de novo, né? A gente começou a mexer, começou a crescer, assim, ter uns clientes pequenos por fora e tal. E aí, do nada, surgiu, né, aí o Dieter, né, o Dieter também, né, ele era mais a parte comercial e financeira, e vamos começar a fazer algo junto, né. Daí, o Michael e o Dieter... Eram vocês 3, então. Isso, nós 3. Aí, o Michael e o Dieter, eles já foram, né, já pegaram uma sala, já começaram esse movimento, e eu ainda, né, já tava, né, uma posição maior, eu ainda vou vendo, né, vou vendo. Sim. Aí, surgiu a oportunidade de um cliente grande, assim, na época que né, ele pediu uma proposta e tal, e ele fechou, né? Só que na proposta tinha a parte de anúncios de Google, né? Ninguém de nós não sabia nem o que era. Mas vamos! Daí o Michael Dieter falou, agora te decide, né? Ou tu segue aqui, ou vamos abraçar e largar tudo e vamos pra agência, né? Eu falei, não, vamos lá, né? Na época a gente forjou um currículo meu, dizendo que eu já era formado, que eu já conhecia tudo em Google, né? Tanto que o cliente durou 2 meses, né? Mas aí que eu comecei a me interessar por Google Ads, né? E começar a entender esse mercado, né? Esse mundo de dados, assim, né, de anúncios, campanhas, e aí dali em diante só foi, né, comecei a me certificar, né, pegar a certificação, entender, fiz cursos, né, em São Paulo, fiz cursos bem específicos, né, principalmente de Google. Sim. Né, então, já faz basicamente aí 15 anos que eu trabalho com anúncios de Google. E aí foi assim. E aí legal. A agência também foi rapidinha, né, ela durou pouco tempo, porque em questão de 7, 8 meses... ela foi, né, a gente foi comprado, digamos assim, pela SPR, né, que era uma agência super... uma agência super posicionada no offline, e ela precisava de um braço digital, porque naquele momento o digital tava muito em alta, né, tanto a questão de redes sociais, como a questão de criação de sites, né, e-commerce, então a gente entrou junto no grupo.
E aí daí em diante foi, depois da SPR, né, fiquei em torno de 4 anos ali, fui para a parte mais, começar a me especializar mais em e-commerce. Sim. Aí também eu sabia muito a parte de marketing, né, a parte de redes sociais, a parte de anúncios, mas eu não tinha muita noção do operacional, né. E aí nesse meio tempo surgiu uma oportunidade de voltar para a West Coast, mas sim aí para, digamos assim, tocar o e-commerce da marca, né? Ai, Então, que legal. É tão legal quando a gente pode voltar às raízes. Isso mostra uma confirmação de que tu fez um bom trabalho lá no passado. Exato. Isso é bem legal, tanto que a vaga, né? A vaga era para gerente de e-commerce e era obrigatório ter uma formação acadêmica, né? E eu não tinha. E eles me selecionaram por eu já ter esse vínculo, me conhecerem meu perfil. E aí toparam, né, junto comigo ter essa... Que legal. Né, fazer essa aposta e foi muito bacana ali. Eu aprendi muito a parte de logística, daí eu fiz muitos cursos de logística, a parte, né, mais comercial. Aí eu sentia muita dificuldade na parte financeira, fiscal, contábil, né? Então, sim, essa aí, parte nesse tempo sempre já, mais difícil, né? Mais difícil. Aí nesse meio tempo que começou a surgir oportunidades ali também, eu já tinha uma condição maior. Pensei, tenho que fazer uma faculdade, né? Tenho que me especializar um pouquinho mais, ter um diploma também. Sim. E aí que eu pensei, bom, já conheço bastante da parte de tecnologia ali, a parte de anúncios, redes sociais, não tinha na época uma faculdade direcionada, né? Pensei, bom, vou fazer alguma coisa que eu não conheço nada. Daí eu fui para a área de gestão financeira, né? E aí que eu estudei e me formei em gestão financeira. Né? Porque assim, a gente... Como eu não sabia a fundo, né, a tua história, tu tem, então, toda uma base de vendas muito forte, né? E tu falaste, então, que tu fez comunicação visual. E essa parte, assim, analítica, né? Porque a gente sabe que na comunicação é fundamental essa parte de análise de dados, só que a gente sabe que não é uma verdade, não é algo que tu encontra em todos os profissionais de comunicação. Então, e tu tens isso, assim, muito forte, né? E isso que, essa visão analítica, de dados, e isso talvez tu entende que isso é em função do teu histórico de vendas, por tu ter tido toda essa base, primeiro comercial, porque muitos comunicadores, enfim, não se conectam com essa parte mais analítica, né? Como é que são esses dois mundos pra ti? Exato. Eu pontuo muito essa questão mesmo da representação comercial, onde eu trabalhei, de novo, né, trazendo principalmente a pessoa do Luiz Fernando, né, que foi com quem eu aprendi muito. Luiz Fernando. Fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho. Obrigada, nós agradecemos. Então, ele era muito analítico, né? Ele sempre trabalhou com base de dados, né? Então, ele era sempre o top 1 de vendas, né, do grupo, né, da West Coast. Ele sempre ganhava como representante, porque ele era o único cara que fazia tudo com base de dados, né? Então, o representante iria para a rua, no final do dia, ele tinha que mandar o pedido para o escritório. Na época ainda era fax, né? Não tinha... Era fax, e aí a gente recebia o pedido, tabelava tudo, qual produto foi vendido, né? Qual o valor, condição de pagamento, isso tudo era para a gente ter dados. Né? Então, e qual o produto que o representante levava na mala e qual vendia. Né? Então, ali começava toda uma análise para entender. Né? Aí, com base de dados, a gente chegava no cliente e dizia, cara, isso aqui que funciona, isso aqui que vende. Então, era sempre em cima de dados. Tudo era na planilha ali no Excel, tabelado, mas era tudo registrado. Que legal, antes, né? que ele, então, foi um líder que, assim, um líder verdadeiramente líder, né? Que te, assim, ajudou a evoluir, compartilhou, multiplicou o conhecimento dele, né? Como um líder pode transformar, assim, se ele for realmente, né, dedicado a isso, né? Com certeza. Sim. E essa troca, assim, tu gosta de... Como tu tem essa cancha, né? Mais de vendas e tudo mais. Como é que é também pra ti isso no dia a dia? Tu gosta de mais ficar no back office ali, na estratégia? Ou tu também gosta de trocar ideia com o cliente? Como é que isso é pra ti? Eu gosto dos dois, assim, né? Eu acho que é fundamental essa troca de ideia, né? Tanto com a equipe, né? Hoje eu tô num momento bem corrido, então eu tenho até pouco tempo de trocar ideia, mas... Eu tento sempre, né, dar uma parada, alinhar com a equipe, né, e com o cliente, principalmente, eu defendo essa questão do presencial, ou de pelo menos ter uma reunião ali a cada quinzena, a cada mês, para trocar ideia, para entender, né, às vezes a gente está olhando ali os dados, tá vendo o cenário, né, por um lado, mas tem todo o lado do cliente, né, entender o cliente, né, e como vice-versa, né, às vezes o cliente, né, nos questiona, poxa, tá caindo as vendas, né, tá ruim, não. Vamos, né? A gente sempre tá analisando o cenário, o que está acontecendo.
né? Sim. Aí a gente tem vários dados que nos dizem se é mercado, né? Se é um tipo de ação que foi feita, se é problema em produto, se é problema em estoque. Eu sempre defendo que 25%, né, da responsabilidade de o cliente ter um sucesso na venda e tudo mais é da agência. Mas os outros 75% é do cliente, né? Ele tem que ter um bom produto, e um bom produto não é só, eu tenho um produto da melhor qualidade. Não, um produto para o momento que o cliente está querendo comprar, né? O que o cliente está querendo comprar nesse momento? Não adianta eu querer vender biquíni, o melhor biquíni do mundo, no inverno, né? Eu vender biquíni a 70% de desconto no inverno. A pessoa não está querendo comprar aquilo. Ela não está focando, ela não está pesquisando aquilo. Né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Né? Então, é importante ter essa troca também. O cliente, né, vai trazer insights do lado dele, a gente traz insights do nosso lado, e aí, junto a isso, não tem muito erro, né? Sim, e falando em cenários, né, a gente sabe que a pandemia, ela bagunçou e para alguns mercados foi muito complicado, para outros foi, né, um divisor muito bom. E eu queria entender também para ti, como que foi esse momento, né, da pandemia. A gente sabe que o online cresceu muito em várias frentes, né, não só nas vendas, mas tudo que é online cresceu muito mais. Mas tu percebe uma mudança também do consumidor antes da pandemia, depois da pandemia, e como é que tu também enxerga o futuro também do consumo, né, online? Sim. Com certeza, a gente sabe que a pandemia impactou em tudo, né? Então, todo mundo teve que se reinventar, todo mundo teve que rapidamente, quem conseguiu se adaptar rapidamente conseguiu, né? Manter a empresa, né? Até de certa forma, algumas quebraram, né? Eu só vejo que, por exemplo, o e-commerce foi um caminho, foi uma saída, mas todo mundo entrou de uma forma despreparada, né? Então, é a mesma coisa de começar um negócio de forma despreparada, não vai dar certo, né? Então, são muitos pontos que impactam, né, hoje, principalmente no e-commerce, né, que as pessoas acham que é fácil, eu vou colocar uma loja no ar ali e vai sair vendendo. A gente sabe que não é isso. É um grãozinho de areia, às vezes, no universo. Muita eu lembro coisa quando que tu falou impacta, isso né? pra nós uma vez, né, que uma loja online, às vezes, ela é um grãozinho de areia no universo, né? Exatamente. Então, eu vejo que isso, né, tanto quebrou várias empresas porque não entraram de forma qualificada, às vezes até tinham um bom serviço, um bom produto, mas não se estruturaram, né? Claro, a gente sabe, né? Tudo foi, sim, temos que tentar, temos que fazer, e foi, né? Mas em relação às vendas, assim, claro, obviamente cresceu muito, né? A venda digital, né? Muitos falam de 10 anos em um, de 5 anos em um, né? Então, a gente vê que realmente escalou muitas vendas, né? Durante a pandemia, né? E isso até foi uma surpresa para nós, principalmente esse ano. A gente vê que praticamente 90% dos clientes que a gente trabalha, as vendas se manteram. Né? Então, elas se mantiveram. Então, a gente vê que as pessoas se adaptaram, acostumaram a comprar online, gostaram e tá mantendo. Hoje é uma isso que eu queria saber. Tu notou uma mudança no perfil do consumidor? Ou, por exemplo, tu falou agora, as lojas não se preparam, as marcas, né, não se prepararam tanto. Mas o consumidor, ele era menos exigente, tá mais exigente agora? Tu nota alguma diferença? Sim, com certeza. Não só na questão da exigência, mas ele se adaptou, se acostumou a comprar online. Ele quer a melhor experiência. Ele quer uma super experiência, ele testou várias experiências, então ele sabe as que ele gosta, né? Ele, claro, vice-versa também, né? Ele aprendeu a comprar online, então ele sabe agora olhar a medida, né? Olhar os detalhes para não comprar errado. E isso também é positivo, principalmente para a empresa que está vendendo, né? Porque se tinha muita questão das trocas, né? Então... E até se proteger, porque tem também muito charlatanismo, né? Nesse meio. Como comprar com confiança, com credibilidade, né? Acaba impactando bastante também, né? Então, as pessoas gostaram, entraram, né? Aprenderam como comprar e isso vem se mantendo, né? Claro, se a gente for olhar o mercado Brasil hoje ainda no online é muito baixo, né? Comparado a outros países. Mas, claro, cresceu muito rápido também, né? Mas hoje a fatia ela ainda é muito baixa, então tem muita oportunidade. Que bom, né? olha. Só que tem muitos pontos que ainda precisam ser avaliados, tratados, né? Porque entraram gigantes, né? Que, digamos assim, infectaram um pouco esse universo do e-commerce, né? Com frete grátis, com muita promoção, né? Então, muitas empresas entraram já dando essas condições e isso não tem como ser sustentável, né? Não tem como tu ter um lucro dando frete grátis, dando promoção toda hora, né? Então, isso prejudicou bastante, né? E aos poucos isso tá mudando, né? Essa, não vou dizer uma tendência, né? Mas essa forma que se procedeu, ela não é sustentável, não é sustentável né? a longo prazo. Então, claro que os grandes entraram porque que é o negócio deles? O negócio deles é dados, né?
Então, quanto mais eles venderem, mais dados eles têm, né? Sim. Então, eles tinham essa possibilidade, né? Uhum. Mas hoje em dia a gente sabe que não é sustentável, né? Então, isso acabou impactando bastante. Sim, principalmente a gente falou sobre experiência, né? Quais são as experiências que o consumidor tem? Às vezes não adianta ter uma oferta, ter o frete grátis, não se o tem uma produto boa- chega de uma maneira, todo se a revirado, comunicação não vem foi boa, certo. né? Então, essa costura dos canais todas, ela é fundamental, né? Sim, com certeza. É a experiência, né? Hoje eu vejo que muitas empresas não trabalham isso, né? A questão da gerar uma experiência pro Em consumidor, todos os porque pontos, né? hoje o mais caro é tu adquirir um cliente, né? E aí as pessoas não tratam o cliente, É. né? Tem que estar sempre comprando o cliente, né? Uhum. Sempre comparo, né, com uma piscina, né? A gente pode estar botando água na piscina, né? Então sempre trazendo cliente novo. Mas se a piscina tá furada, eu nunca vou crescer, né? É. Eu vou estar enchendo a piscina e ela vai estar esvaziando, né? Uhum. Então aí a gente tem que cuidar para manter a piscina fechadinha e sempre trazendo mais clientes, né? Então, tratar bem esse cliente, clusterizar esse cliente, né? Fazer ações com esse cliente que tu já tem na base. Sim, que é muito Ele já mais comprou fácil. contigo, Sim. ele já sabe quem tu é, ele já sabe como é que tu, Confia. né? Já confiou ali, né? E se deu tudo certo, fez um bom atendimento, é um bom produto, por que ele não vai seguir comprando, né? Uhum. Só que, claro, o digital tem milhões de opções, então Sim. tu tem que, né, tratar o cliente, Te né? destacar de alguma Não forma, achar né? que ele vai, Fazer agora ele vai algo voltar a comprar diferenciado. sempre. Não vai. Tem que ser Tem diferenciado. que fazer ações de retenção para esse cliente, né? E assim, né, tu como um profissional, assim, eu acredito que seja bem difícil até talvez te surpreender e talvez ter alguma campanha que tenha te impactado, assim, digital, porque, né, o teu olhar, Sim. teu crivo, o sarrafo tá lá no alto. Mas tem alguma que tu tenha, assim, que tu te recorda que te impactou, alguma campanha digital e que fez, assim, realmente... O Regis clicou naquele anúncio. clicaram. Eu clico em todos. Mas, assim, alguma que Tu te clica marcou. pra ajudar, né? Tu clica pra ajudar. Clico pra ajudar. Mas assim, é que tu... essa aqui, foi bem pensada essa campanha. Acho que vale... tipo assim, é um case, assim. Tem alguma que tu se recorde? É difícil, É assim, difícil, de porque são recordar, muitas, né? mas eu compro de algumas marcas online, né? Uhum. Eu sempre vou acompanhando as ações, né? Eu gosto muito das ações que são bem pensadas, assim, né? Então, um madrugadão que foi feito, né? Alguma ação específica em determinado produto, né? Então, nas ações legais, assim, eu sempre gosto bastante, né? Tu assim, entende, assim, que um diferencial para uma, né, para uma experiência digital, assim, se fosse pontuar, assim, algo, assim, essencial, né, para quem tá nos assistindo, assim, que pensa em fazer, entrar nesse universo, o que tu entende? Assim, isso é crucial. É entregar no prazo determinado. O que seria algo, assim, como um diferencial para essa venda online, para quem tá nos assistindo? Essa questão de entregar no prazo, de receber o produto certinho, isso é obrigação, né? Então, acho que o diferencial, assim, é sempre tu surpreender, né? Fazer algo a mais do que o cliente... ele comprou, ele sabe que ele vai receber, né? Ele tem ideia do produto, mas ele receber e dizer, nossa, isso aqui é diferente, né? Que seja na apresentação, que seja, né, o cuidado, né? Um pós-vendas, né? Imagina tu mandar o produto pra pessoa, ela receber com uma foto dela, com a família, sei lá, né? Sim. Então, tu olha assim, não, realmente eles pararam, pensaram em mim, né, e se dedicaram um tempo pra mim. Então, eu me sinto especial. Não que eu sou mais um, né? Embalou, mandou, foi. Sim. Né? Então, acho que isso... Amassado, Exatamente. errado. Exatamente. Mas eu vejo muito mais isso de novo no pós, assim, sabe? Tipo, a pessoa me acompanha, ela sabe quem eu sou, né? Ela tem, claro, não tem como a gente acompanhar todo mundo, né? Mas elencar os top clientes, né? Fazer algumas ações específicas com eles, né? Mostrar que realmente tu tá né, acompanhando esse cliente, que ele é importante pra ti, né? E assim, tu é um cara super antenado, tu sempre nos traz novidades, né? E a gente adora beber desta fonte. E aí a gente quer saber sobre uma super, né? Tem até vídeo nas redes sociais do Reg e tudo mais, de um baita de um evento, né? Do TikTok. Como é que é o nome? Walk the Talk. Isso. Tu foi convidado para esse evento. Isso, recentemente a gente ganhou um case, né, de sucesso, né, que até foi publicado pelo TikTok, né, junto com um cliente nosso de moda. E aí, né, a gente já tem essa parceria com o TikTok já desde o ano passado, né, então desde que o atendimento era feito no Japão, depois o atendimento foi para a Austrália, então a gente já vem trabalhando com eles,
né, desde o ano passado, e aí a gente foi, né, evoluindo de credibilidade lá dentro, digamos assim. E até agora, como eles têm a unidade no São Paulo, a gente fez uma parceria muito, muito legal. A gente é a agência parceira do TikTok, né? Então, tanto eles indicam clientes pra gente, como a gente leva nossos clientes pro TikTok, né? A gente se especializou bastante no TikTok. E aí, tendo essa parceria, né, conseguimos esse case, e aí eles, né, convidaram algumas agências no Brasil, né, para participar desse evento, que era fechado, exclusivo, né, com almoço, com um show, com palestras, com experiência, né, com 360. experiências incríveis. Eu posso dizer que foi uma experiência, assim, incrível. E a gente ficou bem surpreso, né, porque nós fomos os únicos aqui do Rio praticamente Grande do a única Sul? agência do Rio Grande do Sul a ser convidada, né, e então foi uma super honra bacana. receber Uma um honra, convite, nossa. assim, né? Imagina. Aí tu começa a olhar, assim, o passado, né? Tudo que tu fez, e tu olha, nossa. Valeu a pena tudo. Valeu a pena, valeu a pena. Porque tudo a gente acredita muito nisso, assim. Quando a gente olha pra trás, até o que... Quando o Regis estava vendendo um panfleto, aquilo fez sentido, aquilo foi importante pra tu dar valor pra onde tu chegou, né? Toda a experiência, Então, ela é muito nada pode ser enriquecedora. descartado Nada. e tudo faz parte, o atletismo, o foco, disciplina, isso é tão bacana, aquela né? questão, oportunidades, elas vão aparecendo, né? Então, eu sempre digo, uma oportunidade, ela até pode passar 2 vezes, mas ela não vem com a mesma qualidade, né? Então, tem que ir arriscando, né? Tem que, claro, tem que agarrar, sempre né? tudo que eu fiz foi pensado, né? Não vou fazer alguma coisa que eu não pare, pense, analise, né? Pegue todos os lados, né? Tem esse lado aqui, tem esse outro lado. Então, tem que analisar, tem que entender e aos poucos tu vai evoluindo. Não, bacana. E ainda falando sobre o TikTok, né? É uma ferramenta, é uma rede social ainda inexplorada, talvez, né? E qual é a força que tu vê nesse canal também, como uma estratégia, sabe? O que tu tem pra nos contar até do que tu trouxe lá do evento? Sim, bacana. É um canal que, né, crescendo muito, né, já é realidade, né, então foi o canal mais utilizado durante a pandemia, né, então ali que começou esse movimento forte, né, e hoje a gente vê, né, É só de adolescente, só adolescente tá por lá. É o que todo mundo acha. Ah, Mas na verdade não. Só que não. Só que não. No início sim, né, era muito esse movimento, né, até as pessoas... As titias, assim, As pessoas achando que era mais dancinha só e tudo mais, né, então agora já mudou totalmente, né, tanto que até... Né, se a gente for olhar hoje o público, né, que está migrando para o TikTok, não é só o público jovem, né? A gente vê principalmente a questão do Facebook, né? O público do Facebook hoje é um público mais maduro, né? 40 mais, 45 mais. E esse público, ele não tá, né, seguindo essa jornada de sair do Facebook, agora eu vou pro Instagram, depois eu vou pro TikTok. Não, ele tá indo diretamente pro TikTok. Por ser, né, uma novidade e por ser muito fácil de, né, tu manusear, de tu, né, trabalhar usar ali, mesmo, usar mesmo ali. Então, tem muito essa migração e hoje o TikTok, ele tá muito forte, né, os dados que a gente viu que eles apresentaram são, assim, impressionantes, assim. Então, né, dados de pesquisa interna do TikTok, né, eles trouxeram dados que tem praticamente mais buscas dentro do TikTok do que no próprio Google. Então, as pessoas buscando sobre produto, buscando sobre marca, né, reviews, né, entender. Então, as pessoas hoje não vão mais no Google para ver sobre um restaurante, elas vão pro TikTok para entender, tá, o que as pessoas estão falando desse restaurante, né, porque é um review de alguém que, né, tipo, real ali, que fez, não porque ele foi pago ou por, né, tá lá pagando um anúncio, não, ele fez porque ele quis fazer e fez ali. Consumiu então, e teve uma experiência e tá compartilhando. Vale mais, né, muitas vezes a experiência do consumidor do que a própria marca falando bem dela mesma, né? Sim. E o TikTok em si, a gente teve vários problemas no caminho, porque ele era muito novo, né, ele não tinha essa maturidade, né, de estar no Brasil, de conhecer a cultura aqui, então era difícil de trabalhar, de entender, de ter um suporte. Agora aos poucos ele tá evoluindo, né, ele lançou algumas grandes novidades lá no evento, né, então vem bastante coisa boa por aí. É um canal bem assim, importante. Né, tu, então, que tá totalmente mergulhado, imerso nesse universo digital, assim, se tu pudesse ressaltar uma dica, assim, para as empresas, para os negócios, assim, de olhar site, e-commerce, redes sociais como um todo, assim, o que é importante... vamos dizer assim, o empreendedor enxergar e olhar para esse universo, assim, para quando ele quer, enfim, fazer prosperar o seu negócio, a sua marca? Eu acho que tudo começa sempre pelo objetivo, né? O que ele quer com aquela ação, o que ele está pensando para o produto dele. Aí sim entender quem é o público dele, né? Definir quem é o público, onde ele está, né? Não só quem é, né? Mas onde está esse meu público, né? Em quais canais ele vive, consome e tudo mais, né? Então, e aí tendo isso bem definido, aí tu seleciona os canais, né? Aí tu vai pro canal que achar que é mais interessante, e aí dentro de
cada canal também, é importante trabalhar conteúdos que são específicos daquele canal, né? Não criar um mesmo conteúdo e compartilhar igualmente em todos os canais, né? Pensar como que esse canal funciona, como é o conteúdo que o público consome naquele canal, e eu tenho que criar isso para esse tipo de público, né? Então, sempre foco bastante no objetivo, né? Entender, tá, o que eu quero com isso? E parece tão óbvio, mas a gente sabe que não acontece na prática, né? Exatamente. Porque eu acho que a gente, assim, é uma ansiedade que acaba, vamos dizer assim, interferindo na definição do óbvio, assim, bom, mas por quê, né? Qual o objetivo dessa ação? Sim. Por que vocês querem fazer isso? Então, acho que é bem legal ressaltar isso. Sim, e também a importância da rede social para as marcas, né? Sim. Elas não são uma rede de conversão. Exatamente. Elas são uma rede de reconhecimento, muitas vezes, né? Exatamente. Só complementando, né? Quer dizer, muito né, dos proprietários, né? Das empresas, tudo mais, né? E até nós, assim, né? Eu vejo que a gente teve uma mudança muito grande quando a gente parou de olhar, né? Olhar concorrente, olhar o que os outros estão fazendo e pensar no nós, né? O que é importante para nós? O que a gente quer? Qual que é o nosso objetivo? Não somente, vamos fazer um vídeo assim porque o fulano fez, né? Mas ele fez por quê? Porque ele sabe o que ele tá fazendo, ele fez por fazer porque viu de outro fazendo, né? Então, de novo, né? Qual que é o objetivo, o que eu quero com isso, né? Ou, primeiro, né? Qual que é o meu problema? E aí eu vou pra solução, né? Meu problema é que eu não consigo vender essa xícara. Tá, então agora vamos parar, vamos ver como que a gente faz pra vender essa xícara, né? E constrói essa constrói essa... Aí a gente vê, né? O objetivo é vender isso aqui. Sim. Tá, agora eu vou ver público, eu vou ver canais, formas, condições, aí eu vou trabalhar em cima disso, né? E as redes sociais, hoje elas... Né, hoje não, né? Elas sempre foram muito pra parte de descoberta, né? De conhecimento. Elas não são um canal diretamente de conversão de vendas, né? Principalmente falando do orgânico, né? Porque o orgânico, né? Tu alcança basicamente a tua base e, né? Amigos, né? Pessoas que seguem a base da tua base. Então, tu tem um alcance de pessoas que, teoricamente, já te conhecem. Então, quem não conhece, ele é impactado de alguma forma, né, no formato offline, né, online, sendo por anúncio, sendo por, né, algum meio, e ele vai para a rede social para validar, né, para ver se realmente tu existe, né, se tu tá ali publicando, tá tendo uma frequência legal, né, se tu tá respondendo, cuidando, né, dos comentários. Então, ele vai para validação, né. A rede social em si, dificilmente ela vende, né? Ela vai vender para tua base que já te conhece, né? Então, ele já te acompanha, já sabe o que tu faz, viu ali uma oportunidade e vai comprar. Mas novos compradores, novas pessoas, dificilmente vai gerar, né? Mas para validação é super importante, né? Como eu também defendo muito, né? Muitas pessoas dizem, não adianta tu tá no TikTok ou tá no LinkedIn se tu não cria conteúdo lá. Né? Porém, a gente tem um grande detalhe, né? Um canhão de vendas que é o Google, né? E o ideal é que no Google tu domine a SERP, né? Domine a primeira página. Então, é importante tu ter os canais, porque esses canais, eles indexam muito rápido dentro do Google, né? Então, hoje tu for pesquisar por um nome, né? De uma marca, de uma pessoa... Instagram, aparece Instagram, LinkedIn. Aparece Facebook, LinkedIn, YouTube, meu site, Então, tu domina aquela página, tu não deixa outras pessoas entrarem, né? Então, é importante tu estar em bastante canais, né, para isso, né, claro, se tu tiver, tu também tem que ir controlando, mas não necessariamente tu tem que criar conteúdo toda hora para todos os canais, né, mas estar ali, estar monitorando, né, estar posicionado, ter um perfil bem atualizado, né, eu sou uma pessoa que super olha as redes para saber se o estabelecimento está aberto, qual horário está funcionando, às vezes o telefone está ali, o contato está ali, então tu acha de uma forma rápida e fácil, né. Isso tanto para os negócios, mas também até eu vejo assim para marca pessoal, porque, por exemplo, eu quero convidar o Regis para dar uma palestra, né? Aí eu vou lá, Regis Eli no Google, já vou saber quem ele é, né? Então, acho que hoje em dia não tem como não estar, né? Até por uma questão profissional, eu estar presente para conseguir uma oportunidade em uma empresa, então é fundamental, né? Até estava ontem conversando com um futuro cliente, que ele é um médico, né? E aí ele trouxe isso, né? Ele disse, eu não tenho nenhuma rede social e não quero ter. Ele disse, vamos aos fatos aqui, por que tu não quer ter, né? Não, porque as pessoas ficam postando, agora eu tô comendo isso, agora eu tô comendo aquilo, né? Então, ele fala, isso eu não quero. Eu disse, não é isso que tu precisa fazer. Isso funciona para talvez um outro tipo de profissional. Tá seguindo as pessoas erradas, talvez. Mas tu precisa estar presente, né? Daí eu abri o Google na hora ali e digitei, né, o nome dele,
Ele apareceu depois de vários outros, né, doutores com o mesmo perfil, e apareceu o Facebook deles, o Instagram deles, LinkedIn deles, e ele nada, né? Dele, tá, agora entendi a importância, né? E tu também, que tá aí seguindo, Aí, olhando a gente. exatamente. Pegou as dicas, né? Pegou essa dica de milhões aqui, ó. Viu? Olha, a conversa tá boa demais. Muito boa. Mas a gente agora tem um quadro aqui nesse Olha aí. Temos podcast. até um quadro pra conhecer mais a fundo. Agora a gente quer Que saber. medo. Agora tu vai ver. Agora que vai se conhecer a fundo o Regis. É o lado B agora, tá? Solta a vinhetinha aí pra nós. Olha aí. E estamos agora com o nosso momento bumerangue. É o momento dinâmico papum, onde a gente faz perguntas pro nosso convidado e ele, de forma dinâmica, responde. Não tem cronômetro, tá? Pode ficar de boa, não é? Só a pra gente pensar não um tem a tarde pouquinho. inteira. Só não tem a tarde inteira. Só não tem a tarde inteira. Eu já vou começar com a primeira. Ah, então vai lá. Se tu tivesse que trabalhar em outra área, qual seria? Ah, sem dúvida, a educação física. Olha só. É atleta raiz, gosta Gosto disso. muito. Crossfiteiro, e quis negar ainda no início que ele não era. Atleta. Show! E tem alguma situação engraçada ou inusitada que tu vivenciou profissionalmente, assim, que tu pode compartilhar com a gente? Eu acho que mais até eu trouxe ali no início, né? Que é a questão de um cliente nos contratar, né? Por um determinado sim, conhecimento sim, que a sim. gente não tinha, a gente arriscou tudo, né? Jogou Ah, ali. mas faz Foi parte. no início, né? É. Mas foi muito engraçado. Essa história a gente conta, sempre que a gente se encontra, a gente conta essa Vocês história. relembram. Isso E uma é curiosidade, engraçado. agora assim, quebrando todo aqui. Vocês são amigos ainda? Sim, somos amigos, né? Que a gente legal. tem parceria de trabalho, né? Eles Que têm uma bacana. plataforma hoje que é super Forte. no mercado, né? E eles, de novo, a gente indica bastante clientes pra eles indicam clientes pra gente. Que então, legal, a isso é parceria, muito bom, que bom. A gente sai Sim, junto, né? mantém a Faz- história viva, Com né? certeza. A Que gente legal, isso que se é junta importante. pra dar risada. Ah, isso é muito bom. Coisa boa. Bom, a gente sai do momento risada pra um momento Mas- meio bad, assim, mas enfim, a gente entende que momentos difíceis, eles acontecem, não tem como a gente ficar livre deles, e eles muitas vezes fazem com que a gente evolua e tudo mais. Então a gente Com queria certeza. entender também do Regis. Tem algum momento difícil da tua vida que tu superou e que te fez evoluir, crescer? Qual foi esse momento? Sim, com certeza. Todo dia a gente tá aprendendo, né? Tá? E aí Sim. a gente fala aqui de momentos legais e tudo mais, mas a vida é cheia de pedras no caminho, né? É verdade. Mas um momento assim que me impactou bastante, né? E faz a gente pensar muito, né? Foi a perda do nosso bebê, digamos assim, né? Minha esposa estava grávida, a gente perdeu. E aí foi algo que, tipo, mesmo que tu sabe, tem estatística, que isso é natural, isso acontece com frequência, o impacto, ele é muito forte, né? E aí tu começa a pensar, né? Tipo, será que o que eu tô fazendo é certo? Tô trabalhando demais, não tô, né? Será que eu preciso fazer uma coisa diferente? Preciso... Sim, sempre é Aí um tu momento começa pra a rever, né? Revisitar tudo, Sim, né? Então é algo que, né, tu começa a pensar, repensar, né? Eu mudei muito a minha rotina depois disso, né? Muitas coisas, né? Pra dar uma equilibrada, né? Também, né? Que eu tava trabalhando muito, né? E é preciso, mas Não, tem que ter esse o Regis equilíbrio, estava né, numa também. batida violenta, Violenta. gente. Trabalhando não, violenta, trabalhando Eu não machucado. sei, eu até tô também quebrando aqui a ordem. Eu lembro de uma das reuniões. Nossa. Te lembra, né? Não, ele machucou. Não, a gente falando com ele, a gente tava se preparando pra tirar férias, uma vez as férias coletivas, eu sei lá lembro. quanto tempo Tá. atrás, e ele disse que ele fazia, sei lá que- quantos anos, 10 anos talvez que ele não tirava férias. Exato. E nós, meu Deus. E isso não Isso. segue mais, né? Tu tira Não, férias agora. Te dá uma Obrigada, parada. obrigada a Preciso. Deus. Às vezes trabalha no meio das férias um pouquinho, mas... Ah, mas tudo bem, mas o problema é nunca se desconectar, Sim, né? sim. Porque isso é não, prejudicial, e aí, né? até em cima disso eu comecei a dar uma reestruturada na agência, né? Pensar um pouquinho, porque ela tem um pouquinho de dependência de mim, né? Então, aos poucos, trazendo na equipe, né? Qualificando a equipe, né? Tinha muito pra mim, né? Sim, Tipo, eu preciso sim. botar a mão, eu preciso... Sim, tu queria te levar, queria me envolver, envolver em mas tudo, precisava né? Mas tem que descansar saber que também. tem que Mas abrir eu um lembro pouquinho, aquela né? vez que ele caiu também, te É, lembra? caiu Que do ele braço. fazia reuniões todo quebrado, Machucado. alguma coisa, né? Fiquei 7 dias É, internado tinha- no hospital e tava Ah. com o braço quebrado e com a outra mão trabalhando. Não, aqui você, a gente ficava Ah. chocada. Precisava, né? Não, mas entendeu. Mas bom que agora tu achou o teu equilíbrio Sim, e a gente tem certeza que tudo vai Vai dar certo, vai com dar tudo certeza. certo. certeza. Só aguardando o momento. Pra Exato. tu compartilhar com a gente. Aham. E se tivesse um livro pra indicar,
Assim, não sei se tu... pode ser um livro, ou pode ser, enfim, um texto. Eu sou bem ruim de lembrar títulos, assim, mas um livro que também mudou bastante minha jornada, e foi onde eu decidi também começar, né, sair da indústria e começar, né, digamos assim, minha segunda agência, né, que foi o Seja Foda. Achei muito bom o livro, né, trazendo detalhes, e aí que eu também comecei a ver que realmente eu tenho que me qualificar em alguma determinada coisa, né. Então, ali eu ainda fazia de tudo um pouco, eu pensei, não, cara, eu preciso ser foda numa coisa só. Né? E aí que eu comecei a trilhar esse caminho de ficar focado na parte de performance mesmo, né? Abrir mão das outras coisas e focar naquilo e tentar ser o melhor possível naquilo. Perfeito, que legal. Tu já recebeu algum conselho que te marcou? Tu tem algum conselho, assim, pra dar pra galera? Olha, sempre lembro muito, né, do Luiz Fernando, que foi meu primeiro patrão. Aí ele sempre batia muito nessa questão, né, de fazer teu melhor também, né? Então, ele sempre cobrava muito, ele né, tu fazia alguma coisa, tu fazia errado, ele, não, vamos lá, vamos fazer de novo. Né? Até a própria escrita, né, no e-mail, né? Cara, não é só escrever um e-mail, não. Tem que ser configuradinho, cuidar os termos que tu vai usar, né? Então, ele era muito perfeccionista, assim, né? Então, acho que uma escola. Tudo importa, né? Tudo importa, né? E aí, isso, querendo ou não, alguém tá vendo, né? Então, acaba impactando, né? Bacana. E uma pessoa que te inspira, pode ser uma celebridade, uma pessoa que convive, uma pessoa da família? Assim, posso dizer que esse gestor, né, é uma das pessoas. Mas tem mais alguém? Não, tem né, de várias áreas tem referências, né, eu atualmente estou trabalhando com a Trijoia, né, que é uma empresa que é especialista em Customer Experience, né, então o Will, que é CEO, ele é uma baita referência em experiência, algo que eu não tinha muito conhecimento, tô aprendendo muito com ele, né, eu vejo que realmente ele é foda, né, nessa área. Tem atletas que eu sigo que eu gosto muito, né, o Usain Bolt foi um que eu sempre me espelhei bastante, né, então... Tem várias histórias que eu gosto, e por isso que eu gosto do esporte, não só olhar o esporte, mas ir a fundo, conhecer a história do atleta, do treinador, né, o que aconteceu. Então, eu gosto desse. Que legal. Tu compartilhou com a gente ali no início também sobre, né, onde tu nasceu, um pouquinho, né, do que tu viveu até os 8 anos, mas tem alguma memória de infância que seja especial, que tenha te marcado? Difícil. Mas eu lembro que algo assim, que eu sempre levo na memória, assim, eu lembro de mim, do meu irmão, a gente era pequenininho, então a gente não tinha condições. Eu lembro que no final de semana, né, então no sábado, tu ia pro centrinho lá, que era uma igreja, um salão e um campo de futebol, né? E ali nosso pai comprava um salgadinho, né? E aí salgadinho a gente... Só era um pros dois, né? Sim. Esse salgadinho a gente guardava por praticamente 2 semanas. A gente comia 2, 3 pra manter na semana, né? Então era algo que eu não vejo como, nossa, né? Tá levando essa história pra um lado, né? Não, porque eu via que a gente, né? Eles queriam degustar uma coisa tão boa. Ia levando, né? Então, mas eu fazia uma coisa também, agora tu falou do salgadinho, eu me lembrei. Eu mascava chiclete e guardava na geladeira. E comia no outro dia. Ai, que delícia! Aquela, né, sabe onde guarda ovo na geladeira? Sim. Era cheio de chicletes, assim, da Vanessa. Da semana. E aí Ai, que horror. Mas é isso, e não é, ai, nossa, o quê? Não, era só pra ficar degustando. Pra poder, né? Pra que jogar fora? Pra quê? Imagina o desperdício. Deixa aquelas babas, bactérias ali se proliferando. Dentro da geladeira. Ai. Azar. Mas anticorpos, a Vanessa é uma pessoa super saudável, né? Bah. E eu acho que pode ser por isso, né? Eu tava conversando com a equipe lá, eles falando, porque eu boto álcool em tudo, limpo tudo. Como é que tu vai criar anticorpos? Meu... Coloca a mão, coloca na boca, mexe aqui, mexe ali. Claro, tem que ter magia, né? Obviamente, óbvio. Mas também não extremo, né? Porque senão não vai criar anticorpos, não vai ficar uma pessoa resistente. Né? Exatamente. Eu criei alguns, eu acho, a minha família também. Ela tinha que conviver com os mas meus ela chicletes. Realmente tem uma saúde, a Vanessa nunca fica doente. Eu acho que pode ser esse o segredo. Olha, mãe, chiclete deixa seus filhos guardar ovo. E bota ali. Não, é sério, de verdade, eu fiquei agora, descobri o segredo da Vanessa. Porque eu sou uma pessoa que fico mais doente que a Vanessa. Mas enfim. E agora, se tu tivesse, então, uma frase ou um lema
Ou uma música, ou uma palavra. Uma tatuagem. Não sei, alguma coisa. Alguma coisa, assim, que tu leia aquilo uma frase que inspira, né? Que eu sempre tinha no meu MSN, digamos assim. Era... Saber tu sabe, mas ter as manhas... não. É só pra quem sabe. Boa. Eu também gosto dessa. Mas as manhas... Mas as manhas... E tem muito a ver com o livro que tu citou, né? Que é ser foda em alguma coisa, né? Exato. Saber tu sabe, mas ter as manhas é outra coisa. Eu sempre digo também pra equipe, né? Uma coisa é tu conhecer as ferramentas, né? E aí todo mundo pode estudar e conhecer as ferramentas. Mas como tu vai utilizar elas, como é que tu vai tirar o melhor proveito, né? Como é que tu vai, de novo, entender o que tá acontecendo e em cima disso estruturar, né? Eu acho que esse é o grande segredo, assim, do mundo hoje. Porque, assim, todo mundo tem acesso a tudo, né? No Google, como é que eu faço, como é que eu vou fazer os anúncios no Google? Vou botar lá no Google vai me dizer, só que vai olhar, vai fazer. Eu sei. Não, realmente, tu sabe, mas as manhas, tudo extrair o melhor disso, né? É tudo muito superficial. Então, as manhas ali, o que tá... bem escondidinho, isso, ali os termos, aqueles termos lá, bem pequenininhos que tu tem que ler com atenção, e né? ter, assim, a prática, né? Isso aí não é pra qualquer um. Não. Legal. E agora, a gente tem a última pergunta. Ixi. Cabulosa. Não, na verdade não é, talvez seja tu que vai nos dizer. A gente não quer revelações assim, bombásticas, e a gente não quer que tu se comprometa. Não então queremos. Pense um pouco antes de responder, vai. Até vou mudar aqui, que não é uma coisa que ninguém sabe, mas alguma coisa que poucas pessoas, ou alguma coisa que só a Caroline saiba. Uma mania. Sobre o Regis. Ixi. Lá no fundo, eu sou uma pessoa muito brava. Sério? Não, agora uma revelação. Não, isso aí não. Às vezes, quando eu me irrito, ali tá vermelho, gente, assim, eu tô com medo. Eu já tô, na verdade, eu tô... Porra! Tá, mas só me... Não, todo mundo, né, diz, que o resto é muito calmo. Tu é o Hulk, então. É muito calmo. Ele é o Hulk. Porque, na verdade, eu sou ariano, não parece, mas eu sou ariano. Então tudo faz sentido. Vocês não sabiam disso, nem imaginavam, né? Não imaginava que ele era o Hulk, porque o Hulk, ele também faz um jeitinho assim, Tá, mas me dá aqui um exemplinho aí agora, do Regis putaço. Um fato que me recorda agora, rapidinho, assim, é o momento que eu dançava em CTG também, né? Então, passei por tudo. A gente esqueceu de falar que ele gosta. E aí, a minha esposa queria mudar de um CTG pro outro, e aí é aquela coisa, né? Uma pressão, porque não pode, porque tem essa regra, Aí, nossa, pirei com o patrão do CTG. Logo com o patrão. A minha esposa falou, nossa, nunca tive tão brava assim. Bateu a espora lá. Eu quero! Essa é nova. Essa realmente é uma coisa que poucas pessoas sabem, hein? Eu acho que ninguém deve imaginar, porque então tu é muito controlado, toma remedinhos. Sim. Não, eu tô brincando. Acompanhamento. Os remedinhos controlados. Tem o Hulk, né? Tem que, né? Não, mexe com ele. Mas gostei. Que legal. Gostei. Esse foi um momento revelador mesmo. Muito. Olha, Regis, a gente aqui tá feliz demais. Infelizmente, a gente terminou porque a gente podia ficar aqui a tarde inteira conversando contigo. Tu é um cara muito legal, tu é um cara muito acessível, né? Todas as vezes, todas as milhares de vezes. Preciso dizer aqui que a gente te incomoda durante o dia, ou durante esses anos aí de parceria, tu sempre foi muito solícito. Nunca, assim, deu um esporro na gente. Incrível. E olha que a gente já teve a chance. A gente testou, vai. Já teve muitas oportunidades. Só esperando aqui, Que não seja a partir de agora, que a gente sabe, né? Não tem a liberdade poética disso. Mas tu sempre foi um cara muito acessível. E eu acho que, assim, conversando contigo agora, a gente entende de onde isso veio também, né? Das tuas raízes, de um cara simples. Então, obrigada por estar aqui com a gente, assim, de coração aberto. Foi bom demais, de verdade. Agradecemos muito. Agradeço o convite também, foi bacana, né? Adoramos. Seguimos. E esperamos que todos, então, curtam, né? Se inscrevam no canal, acompanhem esse episódio, que foi muito bacana. Segue o Regis nas redes sociais. Olha, vale a pena. E muito obrigada. Até o próximo. Obrigada, Regis. Pessoal, obrigado.